Farias, diretor das Escolas de Comunicação e Educação da Universidade Anhembi Morumbi. Por favor. Muito boa tarde a todos. Eu reforço a saudação de boas-vindas. Na pessoa do José Roberto Toledo, eu faço os cumprimentos a todos aqueles que compõem a Abrage. Sabemos que organizações sem fins lucrativos, associações, dependem de um empenho para que elas continuem a fazer o seu trabalho. E esta é uma daquelas entidades que tem um trabalho vital para a sociedade. Nós podemos encontrar neste auditório pessoas que têm feito uma contribuição que é muito menos importante para o jornalismo do que para a sociedade, porque para a sociedade é vital. Aqueles que vão em busca da informação e fazem com que essa informação verídica, apurada, se torne um diferencial para que nós, cidadãos, possamos continuar a caminhar e tomar as nossas decisões. A Universidade Anhembi Morumbi tem muita satisfação em receber a todos vocês e é um longo parto até chegarmos a este dia. O Guilherme Alpendre e o Nivaldo Ferraz, Guilherme da Abrage e o Nivaldo Ferraz aqui da Universidade Anhembi Morumbi, são as pessoas que de alguma maneira capitalizaram todos os empenhos, todos os esforços dessas duas entidades. Então, também saúdo aos dois pelo seu empenho, pelo seu esforço e pela realização deste congresso que tem sido um grande sucesso. Para nós é uma honra enorme, uma satisfação. E eu também, na condição de jornalista, me sinto honrado em poder dividir este auditório com pessoas que eu respeito tanto, pelo trabalho, pelo empenho e principalmente pela crença de que o jornalismo é um diferencial essencial para a nossa sociedade. Bom, esse é o momento que eu particularmente sempre acho mais interessante nos congressos da Abrage, que é o momento de prestar homenagem a pessoas e a instituições que colaboraram sempre para tentar melhorar a qualidade do jornalismo no Brasil. E em alguns lugares, em algumas ocasiões até fora do Brasil. Mas eu acho que se tivesse uma ideia que a gente tivesse que sintetizar para dizer o que é a Abrage, ela é um ambiente, um espaço, às vezes um espaço virtual, às vezes, nos seus melhores momentos, um espaço físico como o de hoje, em que pessoas com interesses comuns, em diferentes graus profissionais, alguns estudantes, alguns começando na profissão, outros já veteranos, têm uma oportunidade para trocar experiências e aprender uns com os outros. Acho que esse é o principal papel da Abrage. Temos vários outros aí na luta pela liberdade de direito de acesso à informação, liberdade de expressão, vigilância contra as violências que são cometidas contra jornalistas, treinamento, qualificação. Mas eu acho que a ideia central é essa ideia desse fio condutor, desse ambiente do conhecimento ao longo do tempo e principalmente desse ambiente em que a gente pode, numa profissão que é tão concorrida, que a gente está sempre disputando o furo contra o colega, ter um momento em que a gente possa aprender com os acertos e também com os erros dos outros, né? Digo erros porque desde o ano passado a gente incluiu na programação do Congresso uma mesa que, para mim, são sempre os jornalistas mais corajosos que participam do Congresso, que é explicitamente para expor os erros que cometeram, os grandes erros ou os erros que eles consideram piores que cometeram ao longo da sua carreira. E, inclusive, no ano passado, um dos expoentes nessa mesa foi o Clóvis Rossi, que será aqui hoje o homenageado, e poderemos hoje, então, pagar essa dívida que contraímos o ano passado, mostrando tudo que ele fez de bom na carreira dele, não apenas os erros, como a gente mostrou no ano passado. Bom, eu queria aproveitar para agradecer não só a Anhembi Morumbi, que nos abriga aqui desde 2009, desde o nosso 4º congresso. É um melhor ambiente acadêmico que a gente encontrou, melhor infraestrutura para fazer os congressos, tem sido uma grande parceira. Ao staff da Abrage, que é quem carrega a entidade nas costas, então, Guilherme Alpendre, Mariana Toge, o Thiago Mali, que agora se juntou. Temos sempre um espaço para um estagiário que acaba funcionando também como uma mola ali para fazer as coisas andarem, uma engrenagem importante. E aos jornalistas que me antecederam nessa função de presidente da Abrage,
a começar pelo idealizador da Abrage, Marcelo Beraba, que foi quem deu a primeira ideia de juntar todo mundo e tentar criar alguma coisa em prol do jornalismo. Do Rosenthal Calmon Alves, que foi um grande, não só idealizador, mas quem empurrou a gente no começo, nos ajudou muito a concretizar esse sonho. O Fernando Rodrigues, que foi o presidente depois, aliás, foi o terceiro presidente, mas que está aqui hoje. E, enfim, Marcelo Moreira, todos os que me antecederam, porque afinal de contas isso se trata justamente dessa linha, você vai transmitindo a experiência adquirida de um para o outro e vai tentando fazer as coisas melhores. Vamos começar aqui hoje prestando homenagem a a gente tem 2 prêmios ou 2 homenagens que a gente faz desde o ano passado. Uma a pessoas, personalidades que através do seu trabalho, não necessariamente diretamente ligado ao jornalismo, mas às vezes em organizações não governamentais, por exemplo, deram uma contribuição fundamental para o trabalho da gente, de nós jornalistas. E esse ano a gente resolveu, por unanimidade, a diretoria da Abrage resolveu homenagear Cláudio Weber Abramo por seu trabalho na Transparência Brasil. Tem sido também uma grande parceira da Abrage desde a sua fundação. E para apresentar o Cláudio Weber Abramo, eu queria chamar ao palco o Fernando Rodrigues. Por favor, Fernando, que vai falar um pouquinho do nosso homenageado. Obrigado, Zé Roberto. Boa tarde a todos. É um prazer, uma honra estar aqui para apresentar um dos nossos homenageados de hoje. Vou falar brevemente aqui, espero estar à altura aí da carreira do Cláudio Weber Abramo, que é conhecido de todos nós. O Cláudio é bacharel em matemática pela USP e é também mestre em filosofia da ciência pela Unicamp. Cláudio Abramo atuou na imprensa em vários veículos, Folha de São Paulo, Valor Econômico, foi diretor executivo da Transparência Brasil por 15 anos e no momento é o vice-presidente da Transparência Brasil. O Cláudio organizou o livro A Regra do Jogo, que deve ser conhecido de muitos de vocês, que é o livro de autoria do seu pai, Cláudio Abramo, jornalista. E um dos aspectos que eu anotei aqui mais relevantes na bela carreira do Cláudio Weber Abramo, com quem eu tenho o prazer de ter convivido já por muitos e muitos anos, é o seu esforço contínuo, de maneira estoica, pelo acesso a documentos públicos e um esforço pela transparência. Aliás, as expressões transparência e Cláudio Weber Abramo quase que se confundem, são indissociáveis para nós, jornalistas, que sabemos do que isso se trata. O Cláudio foi um campeão no período da elaboração do projeto de lei de acesso à informação, que muitos de nós conhecemos e usamos hoje, e o esforço dele foi vital para que o Brasil tenha essa lei hoje e para que milhares de pessoas, não apenas os jornalistas, tenham condição de ter acesso a informações que antes ficavam guardadas dentro dos cofres do poder público. E esse esforço todo do Cláudio a favor de um Brasil com mais transparência, tem um objetivo bem claro, bem definido, que vem a ser o combate à corrupção. Quanto mais transparente é o Estado, a coisa pública, menos espaço existe para que atos corruptos sejam praticados, como a gente sabe, na frase daquele juiz da Suprema Corte americana, que há cerca de 100 anos cunhou aquela frase famosa: a luz do sol é o melhor desinfetante. Cláudio Abramo tem muito a ver com esse momento pelo qual o país passa e que está emergindo agora no século XXI, de busca de mais transparência, de acesso às informações. Um país que se conhece mais e, quando conhece mais a si próprio, ajuda a evitar, pelo menos, porque corrupção não acaba, mas a evitar que esses atos
de corrupção sejam praticados de maneira indistinta. Cláudio Weber Abramo também, é sempre bom lembrar, tem uma carreira pioneira em vários sentidos. O Cláudio, por exemplo, no jornalismo digital, foi, entre outros trabalhos que ele fez, foi ele que ajudou a implantar e implantou o Valor Online nos anos 90. É uma honra, como eu disse, para a Abrage, para mim, fazer esse pequeno discurso apresentando de maneira muito mais sucinta do que deveria, talvez, a carreira do Cláudio Weber Abramo. Na placa de homenagem que nós vamos oferecer agora para o Cláudio, em nome da Abrage, está escrito: boas instituições constroem sociedades melhores. Os melhores indivíduos constroem as boas instituições. Essa é uma homenagem da Abrage a Cláudio Weber Abramo e a Transparência Brasil. Eu chamo o Cláudio e peço a todos que deem uma salva de palmas para o nosso homenageado. Muito obrigado. Eu agradeço à Abrage esta homenagem, esse prêmio. Eu sou diretoria da Abrage, aos membros do seu conselho consultivo, ao Toledo, ao Fernando, do qual eu falarei um pouquinho mais daqui a pouco, Beraba. E eu agradeço em nome também da Transparência Brasil e das pessoas que nela trabalham ou trabalharam. Que algumas delas estão aqui, como a Natália Paiva, que é a atual diretora executiva, a Juliana Sakai, sua redatora sênior, redatores de lá, a Bianca e a Vitória, e aqueles do passado, como por exemplo Guilherme Alpende, que é o diretor executivo da Abrage, trabalhou conosco na Transparência Brasil, bem como a Marina Toge, que é também da Abrage. Então parece ser uma ação entre amigos, mas não é bem assim, né? As pessoas passaram por ali. E outras pessoas que eu não estou enxergando tudo, talvez existam outras pessoas nesse auditório que também já passaram por lá. Eu não poderia deixar de observar, né, que o que o Fernando disse a meu respeito sobre dele acesso à informação e o trabalho que foi realizado durante de 2003 até o momento em que ela foi promulgada, não teria dado frutos caso não tivesse outra pessoa, né, trabalhado muitíssimo para isso, que foi o próprio Fernando, né? Que foi uma das pessoas muito fundamentais, né? Eu repetiria o que ele disse a meu respeito a respeito dele. Foi alguém que, de fato, trabalhou demais para que essa legislação fosse promulgada. Eu queria pedir a paciência de vocês por pouquíssimos minutos, para que eu possa usar dessa oportunidade para descrever um pouco qual foi, né, como se deu, né, a transformação, a montagem dessa organização de Transparência Brasil, que levou e me traz hoje aqui, né? Quer dizer, o trabalho que foi feito lá, como é que ele foi montado, quais foram os princípios que foram usados na sua elaboração, para que vocês possam entender a lógica disso. Muito bem, eu trabalhei no mundo editorial grande parte da minha vida, e uma parcela relativamente pequena desse período eu trabalhei no jornalismo. A minha passagem pelo jornalismo não resultou em nada digno de menção. Eu fiz nada no jornalismo assim que pudesse ser mencionado. Mas no meu aprendizado, né, nesse meio, né, editorial, aos 21 anos de idade, mais ou menos, eu aprendi algo que me serviu de norte a vida inteira e me serviu de norte na Transparência Brasil, que é o seguinte: quem trabalha com esse tema, com esse assunto,
informação tem um compromisso fundamental, e apenas um compromisso fundamental, que é com o público. Não tem compromisso com o patrão, com não sei quem, né, com os amigos, tem compromisso com o público. Quem transmite informação tem o dever de fazer isso da forma mais precisa e mais abrangente possível, de forma a, como diz a palavra, né, informar o público de maneira adequada, correta, não, pelo menos excessivamente, pintada por opiniões pessoais ou coisas dessa natureza. Por que digo isso? Porque eu dou um salto no espaço e no tempo, desculpe, e chego ao momento da Transparência Brasil. Para mim sempre foi muito claro que uma organização não governamental tem exatamente o mesmo objetivo, que é o de informar gente, né? O de criar condições para que as pessoas raciocinem melhor a respeito daquilo que elas trabalham, né? Pode ser uma organização não governamental sobre qualquer coisa, é dever fundamental dela apresentar os assuntos e lidar com os assuntos, analisá-los e apresentar para terceiros da forma mais completa, precisa e isenta possível. Logo no início da Transparência Brasil, também havia uma outra consciência minha, que era a seguinte: o Estado brasileiro, o poder público brasileiro, oferecia, como ainda faz, muito mais informação publicamente do que era aproveitado. Muito mais. Estou falando, isso é antes do negócio de lei de acesso à informação, né? Você tinha o Estado com muita informação e era muito pouco aproveitado. Uma outra princípio fundamental que motivava esses primeiros momentos, né, da Transparência Brasil era o seguinte: uma organização qualquer não tem condições de atingir o público diretamente. Isso é impossível, né? Só se for a Rede Globo, né? Quer dizer, alguém que trabalha com algum assunto, né, qualquer que seja ele, só tem uma forma de atingir qualquer que seja o público ao qual essa organização se dirige. Pode ser até públicos, sabe, setorializados, que é através da imprensa, que existe para isso. A razão de ser, a motivo, a justificativa social da existência da imprensa é informar, né? Então, você só atinge o público via imprensa. Por isso, para nós, sempre o nosso público fundamental sempre o primeiro público para nós sempre foi a imprensa, né? Porque é através da imprensa que se atinge o público. E isso se fez de diversas maneiras, mas mais notavelmente pela construção de instrumentos que coletavam, ainda fazem isso, informação do poder público, financiamento eleitoral, comportamento de parlamentares, histórico de processos que os sujeitos respondem na justiça, tempos de tramitação de processos na justiça, no STF, coisas desse tipo, montando instrumentos de acesso público livre, mas cujas informações eram interpretadas e analisadas, etc., fundamentalmente para a imprensa. Então, aquilo que a Abrage hoje reconhece, né, é alguma coisa que foi planejada. Ela foi planejada para ser assim, né? Foi feito de propósito, não aconteceu por acaso. A montagem da forma de trabalho dessa entidade teve conscientemente, desde o primeiro instante, esse objetivo. Então, por isso eu me sinto realmente muito orgulhoso de ter recebido essa homenagem, e acho que ela, de fato, é comum as pessoas dizerem: não, eu não mereço, não sei o quê, mas não, eu acho que sim, merece sim, porque aconteceu, fizemos de propósito para isso. Obrigado.